E você sabe que os números não mentem jamais. Ó, aproveitamentos, vamos lá. Professor Pardal, 1. 32 jogos, 19 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 66,6% de aproveitamento. Esse é o Paulo Souza. Aí o que chama a gente de mal educado lá, milionário, mas que mata a sogra pra poder sair do time pra ir pro outro. O Vitor Pereira. Na reclama que pegou um time que só joga final. Vergonhoso chamar a gente de mal educado, hein? Vou mandar ele pro Interriense. Vitor Pereira do Flamengo. 18 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. 57% de aproveitamento. Um aproveitamento ridículo, pífio, vergonhoso pro elenco desse tamanho. Fala, Bigode. Só um adendo. Vitor Pereira pegou Carioca. Foi o único que pegou Carioca. É, que pegou Resende, os times de menor investimento. Beleza. E teve o menor aproveitamento. Jorge Sampaoli, 36 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 63,8% de aproveitamento. Mas o problema, eu acho que não é esse, Atirson. Eu acho que a grande questão é que podia até estar com uma porcentagem... O 63 é ok. Só que é o que o Papa está falando e que a gente está falando aqui. O VAR está no ponto aí, João? Bota o VAR na tela aí de ontem. O VAR de ontem. E aí eu vou jogar para você, porque o problema é esse aqui, ó. Bota na tela aí, Joãozinho. Mas o João me perguntou assim na rádio hoje. No Band News na área. GV, vai com 3 zagueiros, né? Porque tá sem os 2 laterais, a gente vai falar tudo isso com calma. Aí, 3 zagueiros, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente os 2 vão ter que jogar juntos. O que esperar? Eu olhei pra cara dele com a maior frieza, falei, não tenho a menor ideia. Porque o time de São Paulo, é o que você falou, 2022 te ensinou a... 2023. 2023 te ensinou a... Ser realista. O meu me ensinou a ser realista, não... Ó, cria o galinha, cria o vaca, Isso. cria o cabelo, só não cria expectativa. Porque o jogo contra o Grêmio eu achei que ia ser amassado, amassou o Grêmio, do Renato, que conhece o Flamengo. Aí o jogo que eu acho que o Flamengo vai macetar o Inter no Maracanã. Aí pega o América Mineiro, lanterna, malvadão. Empata. Aí eu falei, não espero mais nada, Clebão. Espero só o ônibus. Isso e aí lá também. Isso é isso. E olha que o nosso time aqui ainda era Alan e Gerson. Na volância, que também não foi. Sim. O que não tem que esperar, Tito. Então é uma maluquice. E aí o que esse número traz é isso. Tem até uma... Mas quando você olha pra bola, pô, tu jogou bola, jogou com... Tu foi jogador do Ancelotti, pô. O cara ganhou tudo com o Real Madrid e estão dizendo que veio pra seleção. Vem sim, lá ele. Entendeu? Como é que a gente olha pra essa final de domingo, Atirson? Então, assim, olhando todo o aspecto dos 3 treinadores que passaram pelo Flamengo, você olhava assim, com a falta de gestão, que é o último, e sem a parte técnica e tática, né, do time do Flamengo. O Vitor Pereira não conseguindo fazer nem a parte tática, desconstruindo tudo que foi construído lá em 2019, com essa formação toda desse elenco. Até o Dorival mesmo, que foi campeão, Exatamente. 2 títulos importantes. Depois, assim, Paulo Souza não conseguindo achar nenhuma um sistema tático para o Flamengo, mudando toda hora o seu posicionamento e não utilizando os jogadores na melhor posição. Vitor Pereira, quando assume o Flamengo e saiu exatamente o Dorival Júnior, você vê que o Flamengo... Sai não, é saído. Saído. Saíram ele. Eu entendi, porque ele está dizendo que não renovaram ele, Isso. não foi uma demissão. Sim. E com isso, mudou todo um planejamento que o Flamengo já tinha. Até mesmo dessa renovação de elenco que tem que ser feito aos poucos, não é de uma hora para outra, que você tem que se fazer com que mude tudo. Igual o Vasco subiu para a primeira divisão, tem que mudar todo o elenco. O Cruzeiro da mesma forma, o Botafogo da mesma forma. Não, o Flamengo já tinha uma espinha dorsal, já tinha jogadores qualificados. Esses números aí, todos esses números, estão aí somente pela qualidade individual dos seus jogadores do Flamengo. Perfeito. Porque taticamente e tecnicamente o time está muito abaixo. Aí entra a individualidade, que aí entra o Bruno Henrique, que foi para mim a melhor contratação do Flamengo. Porque mantendo ele voltou, ele tem que vibração esses do Flamengo. números do São Paulo, exatamente, ele já aumentar esse número do São Paulo. Então, resumindo, a gente vê um Flamengo hoje. Qual foi o grande jogo do Flamengo dessa temporada? Qual foi? Grêmio. A gente está em setembro. A gente está em setembro. Só falar de um jogo com o Flamengo, nem contra o Botafogo. O Flamengo teve a postura. Não teve jogo qualificado. E teve gol irregular. A gente trouxe aqui. O Flamengo ganhou. Erro do VAR faz parte, mas a gente viu. E com tudo isso, a gente vê que o Flamengo tem um desgaste emocional dentro do seu elenco, uma falta de gestão da diretoria, uma falta de gestão da própria
dos treinadores, e com isso a gente não vê o time render. O time vai perdendo confiança, vai perdendo credibilidade. Qual é o Flamengo? A gente falou várias vezes assim, qual vai ser o Flamengo que vai entrar nessa partida? Vai ser o Flamengo que jogou com um posicionamento contra o Botafogo, com postura, ou vai ser o Flamengo que jogou contra a Red Bull, contra o Olímpia, contra o Furacão ontem? Foi vontade, né? Foi Vamos dizer vontade, assim, postura, vontade, exatamente. Você quer ver um dado pra acrescentar isso aí? Vai. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Vocês viram... Aqui, JJ, aqui, ó. Bota igual o Latrell, das branquelas, assim, ó. Vem comigo. Vocês viram a novela que foi pra trazer o Alan, volante? A novela que foi. O Alan queria vir, postava no Instagram, e não sei o quê, proposta. Aí quem pediu? Sampaoli falou, eu quero o Alan. Foi meu atleta lá, eu quero o Alan, traz o Alan. Aí o Alan tá aqui. Aí no jogo de ontem, ele improvisa um zagueiro de 30 e poucos anos de volante e não bota o Alan pra jogar. Porra, parece que tá tudo errado, ô Bigode. O cara pede o volante, aí o Alan vem, joga pra caceta, o moleque até mais conta, boa recuperação pra ele. Aí tu mete o Davi Luiz lá e não bota o Alan, Bigode. Pior é a justificativa dele na coletiva, né? Qual foi? Que ele não tinha o Pulgar e aí pra ele o cara mais indicado era o Davi Luiz. Só que o Davi Luiz não joga nessa posição, ó. Pô, então eu sou o Papa. E já sabe qual é o pior já de não tem tudo? nem mais idade pra jogar nesse posicionamento. Que Os você fortes precisa de cara, muito bota a mais. bunda do cara na janela, pô. É, eu acho que esse é o grande problema. E foi mega vaiado, né? E, assim, E postou um vídeo todo de despedida. mas a culpa pra mim, eu tenho as minhas restrições ao Davi Luiz, nunca escondi isso aqui nesse programa, mas sempre mantendo respeito, porque é um cara que fez uma carreira brilhante no futebol mundial. Mas o que aconteceu ontem não foi culpa dele, não. Não foi culpa dele, não. O que aconteceu ontem foi culpa de quem colocou ele pra jogar naquela posição, que é o treinador. Ontem, a culpa de ter jogado pelo lado esquerdo não foi do Thiago Maia ter jogado mal. A culpa é do treinador que colocou ele lá. A culpa ontem do Gabigol ter jogado aberto pelo lado direito não é dele, não. É de quem colocou ele pra jogar lá. Nós ontem aqui... Falaram aqui. Falamos. Quer jogar com Pedro e Gabigol? Então faz a dupla lá na frente. Não joga no 4-3-3 com o Gabriel aberto pelo lado direito. Ele não acompanha. Exato. Nunca acompanhou, nem com o Dorival, porque com o Dorival ele jogava como dupla. Pra que vai fazer isso? Vai fazer o que o Vitor Pereira fez? Vai fazer o que o Paulo Souza fez? E eu vou falar uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse falar. Dentre esses três que apareceram aí, treinadores, pra mim o menos pior foi o Paulo Souza. Ah, é verdade. Pra mim o menos pior foi o Paulo Souza. Mas foi mesmo. Olhando pelo contexto todo, E mesmo foi com muito toda a ruim. bagunça. Que Exatamente. foi, e assim, só que o Paulo Souza ainda conseguiu fazer a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Tinha um telão. Teve um ou outro, teve mais jogos consistentes do que o Sampaoli. O Vitor Pereira, então, nem se fala. Esse, pra mim, é o último. Mas eu nunca imaginei que o Paulo Souza, eu fosse escolhê-lo, se optando em... Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!